Capítulo 6. A terceira raça-mãe. Estava-se no período em que a ciência oficial denomina Era da Pedra Lascada, em que o engenho humano, para seu uso e defesa, se utilizava do sílex como arma primitiva e tosca. Nessa época, em pleno quaternário, por efeito de causas pouco conhecidas, ocorreu um resfriamento súbito da atmosfera, formando-se geleiras que cobriam toda a Terra. O homem, que mal ainda se adaptava ao ambiente planetário, temeroso e hostil, teve então seus sofrimentos agravados com a necessidade vital de defender-se do frio intenso que então sobreveio, cobrindo-se de peles de animais subjugados em lutas temerárias e desiguais, em que lançava mão de armas rudimentares e insuficientes contra feras e monstros terríveis que o rodeavam por toda parte. Foi então que o seu instinto e as inspirações dos assistentes invisíveis o levaram à descoberta providencial do fogo, o novo e precioso elemento de vida e defesa, que abriu à humanidade torturada de então novos recursos de sobrevivência e de conforto. Entretanto, tempos mais tarde, as alternativas da evolução física do globo determinaram um acentuado aquecimento geral, que provocou o súbito degelo e terríveis inundações. Fenômeno esse que na tradição pré-histórica ficou conhecido como o dilúvio universal, atribuído a um desvio do eixo do globo que se oblicou e provocado pela aproximação de um astro que determinou também alterações na sua órbita, que se tornou então mais fechada. Mas o tempo transcorreu em sua inexorável marcha e o homem, a poder de sofrimentos indizíveis e penosíssimas experiências de toda sorte, conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa. Acentuou-se em consequência o progresso da vida humana no orbe, surgindo as primeiras tribos de gerações mais aperfeiçoadas, que formaram a humanidade da terceira raça-mãe, composta de homens de porte agigantado, cabeça mais bem conformada e mais ereta, braços mais curtos e pernas mais longas, que caminhavam com mais aprumo e segurança, em cujos olhos se vislumbravam mais acentuados lampejos de entendimento. Nasceram principalmente na Lemúria e na Ásia, e suas características etnográficas, mormente no que se respeita à cor da pele, cabelos e feições do rosto, variavam muito, segundo a alimentação, os costumes e o ambiente físico das regiões em que habitavam. Eram nômades. Mantinham-se em lutas constantes entre si e, mais que nunca, predominavam entre eles a força e a violência. A lei do mais forte prevalecendo para a solução de todos os casos, problemas ou divergências que entre eles surgissem. Todavia, formavam já sociedades mais estáveis e numerosas do ponto de vista tribal, sobre as quais dominavam sob o caráter de chefes ou patriarcas aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência. Do ponto de vista espiritual ou religioso, essas tribos eram ainda absolutamente ignorantes e já de alguma forma fetichistas, pois adoravam, por temor ou superstição instintiva, fenômenos que não compreendiam imagens grotescas representativas, tanto de suas próprias paixões e impulsos nativos, como de forças maléficas ou benéficas, que ao seu redor se manifestavam perturbadoramente. Da mesma comunicação de João Evangelista a que já nos referimos, transcrevemos aqui mais os seguintes evocativos períodos. Depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação de minha alma. Sua fronte começa a debuxar-se na parte superior do rosto, quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que a cobrem.
Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz é mais afilado e levantado, e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos e esquálidos. Suas carnes menos secas. Suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados. Os ossos do esqueleto mais arredondados, mais bem dispostos aos movimentos das articulações. Maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como um primeiro despertar do seu espírito adormecido. No seu caminhar, já menos lerdo e vacilante, adivinha-se a ação inicial da vontade. O princípio das manifestações espontâneas procura a mulher e não mais a abandona. Assiste-lhe no nascimento dos filhos, com quem reparte o calor e o alimento. O sentimento começa a despertar-lhe. A humanidade nessa ocasião estava então num ponto em que uma ajuda exterior era necessária e urgente, não só para consolidar os poucos e laboriosos passos já palmilhados, como principalmente para dar-lhe diretrizes mais seguras e mais amplas no sentido evolutivo. Em nenhuma época da vida humana tem-lhe faltado o auxílio do alto, que quase sempre se realiza pela descida de emissários autorizados. O problema da Terra, porém, naqueles tempos, exigia para sua solução medidas mais amplas e mais completas, que, aliás, não tardaram a ser tomadas pelas entidades espirituais responsáveis pelo progresso planetário, como veremos em seguida. Capítulo 7. Como era então o mundo? Oriente. O grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália e incluindo a Polinésia. B. A região central da Ásia, limitada ao sul pelo Himalaia, e que se estendia para leste, Pacífico adentro, para o oeste, terminava num grande mar, que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão, Beluchistão, Pérsia e Tartária, e terminando na região subártica. Esse foi o habitat central da terceira raça. Ocidente. C. O continente formado pela Grande Atlântida, que se desenvolvia de sul a norte sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. D. A parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos, um para Oriente, na direção da atual Groenlândia, e outro para Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico, na direção da Ásia. Nestas duas regiões se estabeleceram, mais tarde, os povos da quarta raça. E, ao norte, um continente ártico, denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até a altura do paralelo 80, sobre todo o território europeu. Esta foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, os Árias. Além desses 5 continentes, a tradição consigna a existência do chamado Primeiro Continente, Terra Sagrada, Terra dos Deuses, que era o berço do primeiro Adão, a habitação do último mortal divino, escolhido como uma sede para a humanidade, devendo presidir a semente da futura humanidade. Como se vê, trata-se da própria capela, que após a descida dos exilados,
passou a ser considerada como uma região ligada à terra, um prolongamento desta por ser a própria pátria, o paraíso momentaneamente perdido, e para onde deveriam voltar ao fim de seu exílio. Esses continentes a que nos referimos eram então habitados pelos homens da terceira raça, que assim se distribuíam. Na Lemúria, os Rutas, homens de pele escura. Na Ásia, os Mongóis, de pele amarelada. Na Atlântida, os Atlantes, de pele avermelhada, os primitivos, que serviram de semente à quarta raça. Sem embargo dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam, mais ou menos uniformemente, para todos os indivíduos desta terceira raça, em todos os lugares.